Você acorda de madrugada, mas algo está errado. Você tenta se mexer, mas seu corpo não responde. Seu coração dispara. Então você sente algo, uma presença. No canto do seu quarto, algo está te observando. Esse é um dos tipos mais comuns de experiências de paralisia do sono, um fenômeno que já aconteceu com apenas 8% da população e que é um mistério até para os mais estudiosos, com muitas de suas dúvidas sem respostas e às vezes até mesmo fugindo do simples natural. Sensações comuns de pessoas que passam por isso incluem uma paralisia total. Você não consegue mover simplesmente um músculo. Isso enquanto sente uma pressão no peito, como se alguém estivesse deitado em cima de você, o que acaba dificultando a respiração, gerando uma sensação de sufocamento. Outro relato muito comum é a de alucinações, muitas vezes de figuras sombrias e até mesmo demoníacas, além de uma sensação de que há uma presença maligna no quarto, como se tivesse alguém ou algo as observando, ou até mesmo se aproximando delas, como uma força invisível que tenta te dominar ou te impedir de se mover. Alguns também experienciam sons, como sussurros, barulho de pessoas ou até mesmo vozes. Outros relatam que durante a paralisia do sono, seus corpos parecem fazer movimentos involuntários, como esticar ou se contorcer, parecendo ser causado por algo além. Agora, eu te pergunto, será que isso tudo pode ser explicado apenas pela ciência? Ou será que tem algo a mais por trás disso? Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre a paralisia do sono. Muitos acreditam que se trata de uma experiência puramente física, enquanto outros defendem que há uma dimensão espiritual envolvida. A grande maioria, na verdade, fala que a paralisia do sono se trata de um fenômeno puramente físico. A ciência afirma que a paralisia do sono ocorre quando o cérebro desperta do estado REM, a fase do sono profundo, mas o corpo ainda está desativado para evitar movimentos involuntários durante os sonhos. E isso acaba criando um curto período de imobilidade, no qual a mente pode estar consciente, mas o corpo permanece paralisado. Mas com tantas interpretações diferentes, é necessário um equilíbrio para analisar esse fenômeno. Eu creio que alguns casos podem ser facilmente explicados pela ciência, mas já outros, não. This is what I remember. And like very Mothman type shit, actually. And it starts talking to me. And it repeats, "You know who I am." Are going to die. O documentário O Pesadelo, de 2015, explora a paralisia do sono por meio de 8 histórias reais, de pessoas que vivenciaram esses momentos aterrorizantes. Entre esses relatos, o de uma mulher se destaca. Ela conta que estava dormindo em sua cama, quando, de repente, ela escuta um barulho forte. Barulho esse que foi se tornando cada vez mais intenso, como se algo estivesse se aproximando. Foi então que ela percebeu que não eram simples ruídos, eram gritos, mas não gritos humanos. Era como se fossem espíritos ou demônios gritando. De repente, ela começa a ouvir um zumbido, e junto com ele, ela sente uma presença, parado junto com ela, parado ao lado dela, sobre ela. Então ela começa a escutar como se tivesse alguém próximo ao seu ouvido, como se estivesse gritando. E ela diz tentar se mover, fazendo um enorme esforço, mas ela só conseguia mexer a cabeça. Mas nesse momento, algo veio à sua mente: o nome de Jesus. Ela nunca havia sido cristã. Na verdade, a religião aborrecia ela. Ela relata também que há anos atrás, uma senhora disse que ela se casaria com um homem cristão. E na época, ela riu na cara dela. Mas naquela noite, no meio daquele desespero, ela testou usar o nome de Jesus. Então ela diz: em nome de Jesus, saia, proclamando o nome de Jesus com suas últimas forças. Assim que as palavras foram ditas, ela sentiu a presença maligna desaparecer. O peso havia sumido, e depois disso, eles nunca mais voltaram. Naquele dia, ela tinha descoberto algo que jamais imaginou acreditar: o nome de Jesus tem poder. Ela relata também que foi assim que ela se converteu ao cristianismo.
Bom, eu não sei o que você está achando disso tudo, mas pra mim, uma coisa é bem clara. Pode ser sim que tenha o seu lado natural e científico, mas eu creio que a grande maioria de casos de paralisia do sono não sejam naturais, e sim espirituais. Mas se é espiritual, o que isso significa? Por que esses demônios nos atacam? E o que eu faço se eu tiver uma? Em minhas pesquisas, eu achei algumas explicações bem interessantes. De acordo com o que eu estudei, a paralisia do sono ocorre quando há um conflito entre o corpo e a mente. Enquanto o corpo está exausto e precisa de descanso, a mente tenta permanecer ativa, criando assim uma desarmonia. Quando isso acontece, o corpo se recusa a acordar e a alma, ao tentar intervir, pode abrir os olhos, permitindo que a pessoa veja uma realidade espiritual normalmente oculta. Essa dimensão que vemos na paralisia do sono é a que aconteceu com a gente depois da queda do homem, uma dimensão que Deus nos impede de perceber constantemente, pois não conseguiríamos viver normalmente se estivéssemos sempre enxergando ela. Imagina se em qualquer lugar que estivéssemos, a gente estaria vendo demônios passando, anjos e tudo mais. Não conseguiríamos viver nossas vidas normalmente. Essa é a dimensão espiritual. No mundo físico, vemos com os nossos olhos materiais, mas na paralisia do sono, vemos uma dimensão espiritual paralela que sempre está presente, e apenas não vemos ela normalmente. O fato de não conseguir se mexer mostra que a luta não é física e sim espiritual. Deus permite que a gente passe por isso para que possamos crescer espiritualmente e servir em propósitos maiores, sendo o meio pelo qual Deus nos desperta para compreendermos melhor o mundo espiritual. E como a gente viu no relato, Jesus deu a arma mais poderosa em nossas mãos, o seu nome. A única forma de vencer isso é tendo Jesus como centro da sua vida e se entregando a Ele. E é isso que eu te aconselho a fazer, meu amado. Se entregue a Jesus Cristo, porque não é a escolha melhor que você possa fazer na sua vida. Até então estávamos falando da paralisia do sono, mas eu preciso falar sobre a paralisia financeira que sofremos exatamente igual à paralisia do sono. Muitas pessoas vivem trabalhando, se enchendo de emprego e se ocupando ao máximo, mas não conseguem de jeito nenhum sair do lugar. Parece até que tem um parasita sugando todo o esforço dela. E a verdade é que tem. Assim como no mundo espiritual, o sistema financeiro tem regras ocultas, feitas para te manter como um escravo do sistema. Se você sente que você trabalha e não consegue sair do lugar, e o seu dinheiro perde valor a cada dia que passa, eu criei uma aula grátis, onde eu vou deixar no primeiro link da descrição, ou no primeiro link do comentário fixado, onde eu te explico exatamente como funciona esse sistema de manipulação, e o porquê que o seu dinheiro não existe de verdade. Eu te aguardo lá. E tome cuidado para que não seja tarde demais, pois pelo que eu venho estudado de um tempo para cá, está muito perto do apocalipse chegar à Terra. Algo que você pode conferir assistindo a minha playlist sobre os sinais do fim dos tempos, que vai estar aparecendo aí na tela. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.